E hoje, meus irmãos, nós vamos dar início a uma nova série de exposições, onde nós vamos expor o livro dos profetas menores, os profetas que viveram pós o exílio babilônico. Então nós vamos expor o livro de Ageu, de Zacarias e também de Malaquias. São esses 3 últimos livros do Antigo Testamento que os servos do Senhor chamam o povo do Senhor ao arrependimento para que possam adorar o Senhor verdadeiramente. Então nós vamos estudar, nós vamos aprender, nós vamos ser edificados com o livro do profeta Ageu, Zacarias e também Malaquias. E hoje nós vamos dar início, então, com o profeta Ageu. O tema desta nova série é avivamento espiritual com os profetas menores. Vamos buscar no Senhor um avivamento da parte do Senhor através das Escrituras Sagradas aqui dos profetas. Ageu, capítulo de número 1, nos diz assim: aquela que é infalível, inerrante e autoritativa palavra de Deus. No 2º ano do reinado de Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para fartar, para matar a fome. Bebem, mas isso não lhe dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu os dissipei como um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto a cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus retêm o orvalho, e a terra não produz o seu fruto. Fiz vir seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam a voz do Senhor, o seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Enquanto Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês do 2º ano
do reinado de Dário. Amém. Oremos ao Senhor, meus irmãos. Bendito sejas tu, ó Deus e Pai de todos nós, que nos deu a conhecer a tua vontade através da tua palavra. Que nessa manhã nós sejamos edificados com a tua palavra, com o teu Santo Espírito, e que teu Filho Jesus Cristo seja glorificado em nosso meio. É em nome do nosso Salvador Jesus que nós oramos. Amém. Deus nos chama para o que é mais importante. Deus nos chama para o que é mais importante. Este é o título da mensagem, meus irmãos, essa manhã, onde nós vamos ver a profecia de Ageu no capítulo de número 1. Meus irmãos, o Senhor tem uma história com o seu povo e ela está registrada para nós na Sagrada Escritura. Deus fez um povo para si a partir de Abraão. Ele prometeu que a Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Deus não apenas prometeu uma grande descendência a Abraão, mas ele também concedeu uma grande e numerosa descendência, formando assim a nação de Israel. Essa nação ficou escravizada no Egito por 400 anos. Ao sair do Egito, Deus faz também promessas ao seu povo. Deus, ele reanima o seu povo, ele entra em aliança novamente com o seu povo, mostrando as suas leis, mostrando os seus mandamentos, e como o seu povo, como nação, deveria viver diante da face dele. Mas por vezes, meus irmãos, como os irmãos já conhecem e sabem da história, o povo se permanece rebelde contra o Senhor. E é então que nós vemos os profetas sendo levantados pelo Senhor para confrontar o pecado da nação. Os profetas vêm para anunciar o pecado da nação, a fim de que eles voltem para Deus. Este povo viveu na terra prometida, mas o tempo que viveu ali, viveu em completa desobediência a Deus. Em alguns momentos eles temiam ao Senhor, outros momentos eles não temiam ao Senhor, era sempre aquele alto e baixo, e cada vez mais que o tempo ia passando, a nação ia se desfazendo, ia adorando ídolos, ia imitando as nações vizinhas, e Deus, para castigar o seu povo, os envia para a Babilônia, utilizando assim de nações ímpias para castigar a rebeldia do seu próprio povo. Israel fica por 70 anos em cativeiro na Babilônia. Depois deste período de disciplina do Senhor, em Babilônia, eles voltam para a terra prometida. Nós vemos isso através do livro de Esdras e também Neemias. E Ageu, Zacarias e Malaquias, eles vão profetizar neste momento em que o povo de Deus havia retornado para a terra prometida. Assim que eles retornam, há cerca de 50 mil israelitas, sendo a sua maioria os sacerdotes, eles começam a reconstruir a cidade, em especial o templo, o local de adoração. Todavia, as nações vizinhas ficam com ciúmes de Israel, porque dizem, olha, se esse povo realmente construir essa cidade, eles vão se rebelar contra o reino de Dário, o reino persa. Então, é feito uma grande pressão para Israel e ela para assim de construir o templo do Senhor, por ordem do rei daquele período. Então o profeta Ageu, juntamente com Zacarias, eles vivem no mesmo período, eles começam a exortar ao povo para que eles voltassem a reconstruir a casa de Deus, o local da adoração. Ciro abençoou o retorno dos israelitas. Todavia, por causa de perseguições, eles pararam a reconstrução do templo. E o templo ficou, meus irmãos, por cerca de 17 anos parado a reconstrução. E então, é neste cenário que surge Ageu e Zacarias para exortar o povo a voltar a reconstruir o templo e adorar ao Deus Israel. Como nós vemos no verso 1, Ageu ele se dirige às autoridades do seu povo. Nos diz que a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo
sacerdote. Então veja que Ageu ele está profetizando primeiramente para o governador e também um sacerdote, as autoridades civil e religiosa daqueles dias, com o objetivo de alcançar toda a população. E qual é a palavra que veio do Senhor por meio do profeta? No verso 2, assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Veja que é o Senhor aqui, meus irmãos, ele está revelando a atual situação daquela população. O povo está dizendo, ainda não é hora de reconstruir o templo, a casa, o local de adoração. Interessante é observar que eles entendiam que em algum momento eles iriam reconstruir, mas naquele momento ainda não havia chegado a hora para eles. Eu sei que é algo importante e urgente, mas a hora certa ainda vai chegar. Eu tenho coisas mais importantes e urgentes para tratar nesse momento. Os israelitas poderiam dizer, não, é Deus que foi conduzindo as circunstâncias para que nós não venhamos a reconstruir o templo agora. Por isso eu vou dar atenção para a minha casa, para as minhas atividades, para os meus afazeres. Eu sei, eu ainda vou dar tempo ao Senhor, eu ainda vou servi-lo ao Senhor, eu ainda vou fazer isso, mas agora não é a hora. Era o que o povo estava dizendo, e Deus revela isso na sua palavra. E essa era a atual situação deles. Eu sei que o templo do Senhor é importante, mas agora ainda não é hora de eu dedicar tempo e esforço para isso. Meus irmãos, isso revela muitas vezes o cenário espiritual da igreja. Entende que a adoração a Deus é algo importante. Entende que dedicar trabalho e esforço é algo bom, mas que ainda não é tempo. Que ainda eu tenho muitas coisas para fazer. Que eu tenho outras prioridades que demandam a minha atenção. Eles já haviam dado o start, o início à reconstrução. E por causa de problemas adversos, eles haviam parado. E talvez seja essa a sua situação, meu irmão e minha irmã. Talvez você já dedicou tempo para as coisas do Senhor, você já esteve empolgado com a sua igreja local, que você via que as coisas pareciam que iam caminhar, mas com os problemas advindos da vida, as pressões que a gente recebe do dia a dia, as frustrações que você pode ter passado, fez com que você se estagnasse. E a sua condição espiritual foi, eu vou ver isso outra hora. Eu vou cuidar melhor da minha casa, eu vou cuidar melhor do meu trabalho, eu vou dedicar mais tempo e atenção para isso. E os assuntos espirituais você tem deixado de lado. E eu sei, meus irmãos, que nós podemos passar por frustrações, angústias nos apertar de todos os lados, frustrações azedarem o coração, e ficarmos assim, entendendo que tudo isso é importante, mas ainda não é a hora. O Senhor, a Sagrada Escritura nos revela uma história um pouco semelhante a isso, que é de Marta e Maria, quando uma estava angustiada por preparar as coisas da casa, por servirem as pessoas, a outra escolheu a melhor parte, que era estar aos pés de Jesus. Talvez você pense, eu já fiz muito. Agora é a hora de outros fazerem por mim. Mas ouça o que o Senhor disse para você nessa manhã. A partir do verso 3, nós vamos ver as palavras do Senhor para aqueles que alimentam esse pensamento. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo:
Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega a matar a fome. Bebe, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considere o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu dissipei com um sopro. E por quê? Porque pergunta o Senhor dos Exércitos: porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz o seu fruto. Fiz vir seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal e sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que o solo produz, sobre as pessoas e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Amém. Veja, meus irmãos, a declaração do Senhor por meio do profeta. Assim diz o Senhor. Essa expressão ele vai mostrar e vai revelar para nós que o Senhor é o Senhor dos exércitos. E ele está dizendo: é caso de vocês morarem em casas luxuosas. Vocês estão preocupados mais com a sua própria casa do que com a casa do Senhor. Vocês estão preocupados mais com seus bem-estar do que em adorar verdadeiramente a Deus. É o que ele está dizendo aqui. Ele dá duas considerações. Considerem o que tem acontecido com vocês. Ele fala isso duas vezes aqui no texto, para mostrar: olha, vocês não estão considerando direito, vocês não estão raciocinando bem. Olhe para a atual situação de vocês. Vocês dedicam muito tempo no trabalho, mas não está colhendo nada. E por que isso está acontecendo? Porque vocês têm abandonado o meu local de adoração. Olha, o templo está em ruína, enquanto vocês estão preocupados em manter a casa de vocês luxuosa. Vocês esqueceram que os seus pais habitaram em tendas e moraram no deserto. Vocês estão preocupados mais com a vida de vocês do que com a glória do Senhor. Então Deus chama o seu povo aqui ao arrependimento, e é isso que Ele está fazendo conosco aqui nessa manhã. Nós não devemos estar excessivamente preocupados com a gente mesmo. Veja, a partir do verso 6, que ele vai mostrar o que está acontecendo. Vocês semeiam muito e não colhem nada. Vocês estão trabalhando em vão. E ele vai falar do trabalho, ele vai falar da comida, ele vai falar da bebida, ele fala da vestimenta, porque é isso que vocês estão preocupados. Quando o nosso Deus que está no céu sabe que nós precisamos de todas essas coisas. Ele é o nosso Pai, e Ele prometeu que vai nos suprir todas essas necessidades. Nós não devemos viver como aqueles que não temem ao Senhor, que esses sim ficam ansiosos, angustiados por causa dessas coisas. Mas nós devemos nos preocupar, em primeiro lugar, com o reino de Deus, com a glória de Deus, com a sua justiça. Ele pede para que nós consideremos. No verso 7, ele diz o seguinte: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão ao monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês não estão considerando nem ao menos a adoração ao Senhor. E observe, meus irmãos, como Deus soberano que Ele é, Ele tem poder sobre a natureza, sobre os animais, sobre as pessoas, sobre todo o trabalho. É Ele quem governa todas essas coisas. Ele está dizendo: o pouco que você ainda conseguiu, eu soprei, eu dissipei, para que você entendesse o caminho pelo qual você está seguindo, que não é bom.
O verso 11, ele diz: eu fiz vir seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o solo, sobre as pessoas, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. É impressionante, meus irmãos, como que o seu pecado, ele afeta até mesmo os elementos da natureza. Deus reteve a chuva, o orvalho, fazendo com que a terra produzisse pouco. Por quê? Qual é a razão? O abandono da casa e das coisas do Senhor. Porque Ele tem poder e governa sobre os elementos da natureza, sobre os animais e também sobre as pessoas. É claro que, por vezes, as pessoas, mesmo sendo fiéis ao Senhor, podem passar por problemas financeiros, problemas no trabalho, problemas na família. Mas o texto está revelando para nós de uma forma muito clara que todas essas dificuldades estão vindo sobre a vida do povo porque eles estão esquecendo do Senhor, eles não estão dando atenção devida às coisas de Deus. A partir do verso 12, nós vemos o resultado da pregação. As pessoas, antes de nós fazermos a leitura do verso 12, eu gostaria de enfatizar algo ainda do segundo ponto, da mensagem do Senhor confrontando o nosso pecado. As pessoas arrumam tempo, meus irmãos, para tudo. Arruma tempo para o passeio, arruma tempo para o trabalho, dá jeito. Mas para as coisas de Deus sempre está difícil. Sempre é complicado. E o texto enfatiza para nós que vocês correm sim, a vida é uma correria sim, mas a sua preocupação está única e exclusivamente com a casa de vocês. A vida é corrida? É. É agitado? É. Mas a preocupação de vocês está única e exclusivamente com o seu próprio bem-estar e querem viver de uma forma confortável longe do Senhor. E este é o pecado. As pessoas arrumam tempo para tudo, menos para adorar a Deus em serviços espirituais. É tempo para churrasco, é tempo de férias, é tempo do passeio. Rede social, então, é mais de hora por dia. E tem os aplicativos, ele até mostra o quanto tempo você já gastou utilizando ele. Se você observar lá, eu só uso em tempo de que eu estou na fila, não sei o quê, você gasta mais de hora em tempo de aplicativo. E quanto tempo que gasta de oração? E quanto tempo gasta lendo a Bíblia? Aí é corrido, aí é apertado, aí não dá. Então veja, meus irmãos, que são coisas que as pessoas dizem que a vida é uma correria e nós acreditamos que é, mas é onde está o nosso coração. Se você não tem prazer na lei do Senhor, se você não tem prazer na adoração, na leitura bíblica, na oração, você não vai dedicar tempo a isso. E isso está fazendo com que você fique sujeito às maldições da lei. Seca, fome, miséria, tudo isso sobrevém por causa do pecado. E ao povo ouvir essa mensagem, a partir do verso 12, nós vamos ouvir a resposta que eles deram. A resposta da pregação. Verso 12 diz: Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente, ou seja, todo o povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e a palavra do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu estou com vocês, diz o Senhor. Este foi o resultado da pregação. Mas nem sempre, meus irmãos, os profetas tiveram a oportunidade de ouvir a sua mensagem sendo ouvida e recebida pela nação de Israel, pelo povo de Deus, a igreja do Antigo Testamento. Por exemplo, Isaías,
quando ele foi profetizar, quando ele foi anunciar, Deus endureceu o coração do povo e ninguém quis ouvi-lo. Mas neste momento, tanta autoridade civil, religiosa e toda a nação, eles ouviram a mensagem e temeram ao Senhor. Eles tiveram o desejo no coração de voltar-se para Deus. E por que é que isso aconteceu? O verso 14 vai explicar para nós. Vai dizer: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo remanescente do povo, e eles vieram a começar a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Veja, meus irmãos, que eles atenderam a voz do Senhor. Por quê? Porque o Senhor despertou o espírito deles. O Senhor despertou o espírito do governador. O Senhor despertou o espírito do sacerdote. O Senhor despertou o espírito de todo o remanescente de Israel. E essa é a graça soberana do Senhor revelada na Sagrada Escritura. É Ele quem desperta o espírito, que aquece o coração de cada um deles. Hoje a autoridade civil não está nem aí com o povo de Deus, a sua grande maioria. As autoridades eclesiásticas também estão preocupadas mais em saciar sua própria fome. E todo o povo anda disperso. Que essa realidade, meus irmãos, que aconteceu naqueles dias possa ser real para você também. Que o Senhor desperte o seu espírito, o seu coração, para que você volte a verdadeiramente adoração a Ele. Essa, sem sombra de dúvida, é uma obra sobrenatural do Senhor, graciosa do Senhor, que desperta o nosso espírito para poder adorá-lo em espírito e em verdade. Tanto a autoridade civil, religiosa de todo o povo, precisa e depende do Senhor. O seu coração, o seu espírito só será despertado se o Senhor assim agir em seu favor. Por isso, considere algumas coisas importantes. Considere sua vida espiritual diante de Deus e suas responsabilidades. Nós, meus irmãos, fazemos juramentos solenes diante do Senhor. Por ocasião do batismo, por ocasião da confissão e profissão de fé, nós juramos fidelidade ao Senhor. Quando batizamos os filhos, nós prometemos diante do Senhor e da igreja que vamos educá-los nos caminhos do Senhor. Nós temos responsabilidades diante de Deus. E como é que elas estão? Como é que está a sua vida espiritual, sua comunhão com o Senhor, o seu relacionamento com Deus? A segunda consideração é que nós devemos entender o verdadeiro templo que é Cristo Jesus encarnado, que Ele consagrou um novo e vivo caminho a Deus. Diferentemente do Antigo Testamento, nós não necessitamos de um local específico para adoração, como era a reconstrução do templo. Porque Cristo Jesus, Ele é o verdadeiro templo e a adoração para nós. Ele disse que em 3 dias Ele iria reerguer o templo novamente, por ocasião da sua morte e ressurreição. O seu próprio corpo. Portanto, meus irmãos, nós que adoramos a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, nós podemos fazer isso com ousadia e liberdade, como diz as Escrituras. Porque Ele preparou um vivo caminho para nós. Aquilo que era a reconstrução do local da adoração, hoje para nós significa a reconstrução do nosso relacionamento pactual com Deus, por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E como é que nós estamos cultivando este relacionamento com Deus?
A terceira consideração é que o Senhor reina de forma soberana e absoluta sobre as pessoas e sobre tudo o que existe. E Ele pode despertar o seu coração para viver em comunhão e alegria com Ele. Considere o que tem acontecido com você, meu irmão e minha irmã. Se os males que têm acontecido na sua vida não é por causa do seu abandono às coisas espirituais, saiba que em Cristo Jesus, você e eu temos um novo e vivo caminho consagrado, para que possamos chegar a Deus e desfrutar da sua presença graciosa. O Senhor dos Exércitos hoje te chama a reconstruir a sua aliança com Ele. Ele é gracioso bastante para despertar o seu coração. Que Ele faça isso para o louvor da glória dEle e para o bem da nossa alma. Deus hoje nos chama para aquilo que é mais importante. E o que é mais importante para mim e para você é viver em paz, em comunhão com o nosso Deus. É viver um vivo relacionamento com Ele, através da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que nós, daqui em alguns instantes, iremos celebrar. Que nós possamos nos voltar diariamente para o Senhor, na reconstrução desse relacionamento, aonde as nações virão, as pessoas ao nosso redor, o quão bom e quão maravilhoso é poder servir ao Senhor, o nosso Deus. Amém?